Bem-vindo ao seu pior pesadelo. Prepare-se para enfrentar o desconhecido. Se você ousa, inscreva-se agora. O mistério do caso de Doris Bitter. O caso de Doris Bitter, que também ficou conhecido como o Poltergeist de Culver City, ocorreu na década de 1970, na cidade de Culver City, Califórnia. Esta pequena cidade, situada na região metropolitana de Los Angeles, é conhecida por sua tranquilidade suburbana, mas a história que se desenrolou na casa de Doris Bitter deixou uma marca de terror que persiste até hoje. Eu sou William Gerrold, um parapsicólogo que trabalhou em diversos casos de fenômenos sobrenaturais ao longo de minha carreira, mas nenhum foi tão perturbador quanto o caso de Doris Bitter. O que eu e minha equipe presenciamos naquela casa mudou a forma como eu enxergava o mundo para sempre. Doris Bitter era uma mulher solteira, mãe de 4 filhos, que vivia em uma casa simples em Culver City. Desde o início, sua vida foi marcada por dificuldades, mas tudo se tornou insuportável quando ela começou a relatar estranhos e aterrorizantes eventos que ocorriam em sua casa. Doris afirmava estar sendo atacada por entidades invisíveis, mas a magnitude do que ela relatava parecia inacreditável. Ela dizia que não apenas via figuras sombrias, mas que também era fisicamente agredida por essas presenças. Preocupada com o que estava acontecendo, Doris procurou ajuda e acabou entrando em contato com o Dr. Belry Taff e o Dr. Kerry Gaynor, 2 renomados parapsicólogos que, na época, trabalhavam no Instituto de Psicologia da UCLA. Eles haviam investigado diversos casos de poltergeist, mas o que encontraram na casa de Doris os deixou completamente perplexos. Em agosto de 1974, o Dr. Belry Taff, doutor em psicofisiologia, engenheiro biomédico e parapsicólogo de renome mundial, discutia questões relacionadas ao seu último caso com o associado enquanto folheava livros na livraria local. Doris Bitter estava por ali. Ouviu a conversa e abordou o Dr. Taff dizendo-lhe que sua casa era mal assombrada e que ela precisava de ajuda. Ele concordou em investigar e na época pensou que se tratava de só mais outro caso padrão, não diferente de suas centenas de outros relatórios que ele via corriqueiramente em seus estudos. Doris Bitter cresceu em um lar abusivo. Seus pais eram alcoólatras. Como acontece com a maioria das crianças, Doris se tornou uma garota rebelde e selvagem e ficou fascinada pelo paranormal. Ela realizou sessões espíritas e usou o tabuleiro Ouija. Ela começou a beber e usar drogas e não demorou muito até que sua família a expulsasse e a rejeitasse. Doris teve vários relacionamentos fracassados, vários dos quais foram abusivos. No final, ela se tornou mãe solteira de 4 filhos, cada filho tendo um pai diferente. Em 1974, Doris Bitter, de 33 anos, e seus 4 filhos, 16, 13, 10 e 6 anos, fizeram as malas e se mudaram para Culver City, Califórnia. O novo começo começou em uma casa alugada na Braddock Avenue. Enquanto eles estavam se acomodando, uma mulher estranha bateu à porta. Ela era descendente de hispânicos e disse a Doris que morava na casa e que aquele lugar era mau. Sem mais explicações, ela se virou e saiu. Em suas discussões iniciais com Doris, o Dr. Taff relatou que ela foi vítima de uma infância abusiva e até aquele dia demonstrava sintomas de um profundo trauma psicológico. Embora ele não tenha rejeitado imediatamente o caso,
Estas descobertas aumentaram o seu ceticismo e possivelmente aumentaram o grau de investigação. Ao chegar, Gaynor e Taff notaram que a casa estava uma bagunça, para dizer o mínimo. A história da casa mostrava que ela havia sido condenada 2 vezes. Observando como a família se relacionava, eles descobriram que o relacionamento de Doris com os filhos mais velhos era controverso. Não vendo nenhuma evidência sobrenatural, eles a encaminharam para um psiquiatra do Instituto Neuropsiquiátrico. Mas apenas algumas semanas depois, Doris os contatou novamente e pediu-lhes que voltassem, citando mais testemunhas do fenômeno. Desta vez, Gaynor e Taff voltaram para casa. Era um dia quente de agosto e a casa estava sufocante porque não havia ar-condicionado. O cheiro pungente de carne podre encheu a casa e, ao passarem de cômodo em cômodo, descobriram que o quarto estava gelado. Doris relatou que um candelabro foi jogado diretamente na cabeça dela, assim como uma caixa de fusíveis foi arrancada da parede antes de voar em sua direção. Eles ouviram ruídos estranhos e depois vieram as próprias aparições. As aparições começaram como sombras, movendo-se de tal forma que só eram visíveis na visão periférica. Mas então eles começaram a assumir uma forma humana. As entidades não fizeram nada a princípio. Surgiam de pé ou sentados no canto de uma sala observando. Os vizinhos também começaram a ver essas entidades, dando alguma credibilidade à sua história. As crianças contaram primeiro ao Dr. Taff sobre a entidade que chamavam de Sr. Vozić, que todos os 4 afirmaram ter testemunhado em inúmeras ocasiões. Ele notou que suas representações eram notavelmente precisas, não apenas combinando entre si, mas também em detalhes comumente atribuídos a entidades que ele já tinha observado em seus outros casos. Brian, filho de 13 anos de Doris, descreveu-os como uma neblina. Como um humano, mas não exatamente. Era como uma escultura. Como um corpo esculpido. Não é um número completo, mas às vezes podíamos ver um pouco dele. Eles eram irritantes. Eventualmente as crianças estavam assistindo televisão e essas coisas passavam bem na frente. Como se fossem nada. Lá pelas tantas, eles estavam tão acostumados com o poltergeist que chegou a um ponto em que nem se importavam mais. Mas a coisa piorou. O que antes pareciam aparições aparentemente inofensivas, tornou-se violento quando Doris foi atacada em seu quarto. 2 espíritos masculinos a seguraram, enquanto um terceiro a estuprou. O ataque foi tão alto que Brian ouviu através da parede e mais tarde viu evidências na forma de hematomas na parte interna das coxas. Infelizmente, esta não foi uma ocorrência única. Toda a coisa do estupro foi real, disse Brian. Meu quarto ficava ao lado do da minha mãe. Eu ouviria os ataques acontecendo. Coisas sendo jogadas, ela gritando. Aí ela saía do quarto e tinha todos esses hematomas. Nas pernas, na parte interna das coxas. Houve momentos em que veríamos isso acontecer na nossa frente. Era como se um homem estivesse diante da minha mãe e começasse a bater nela. Imagine uma mulher sendo espancada. Você podia vê-la sendo pega e jogada ao redor. Sons, tapas, mas não havia ninguém lá para realmente fazer isso. Todos nós também sentimos isso. Puxando, mordendo e arranhando, todos fomos atacados. Doris parecia uma mulher à beira do colapso. Suas histórias eram difíceis de acreditar. Ela alegava que havia 3 entidades masculinas que não apenas a assombravam,
mas também a atacavam fisicamente, chegando a violentá-la. Seus filhos também confirmaram as histórias, dizendo que viam as entidades e testemunhavam os ataques à sua mãe. A atmosfera na casa era densa e opressiva, como se uma sombra invisível pairasse constantemente sobre todos os presentes. Doris Bitter foi submetida a inúmeras sessões de observação e investigação. Durante uma dessas sessões, os pesquisadores presenciaram algo que jamais poderiam ter previsto. Eles testemunharam bolas de luz que se moviam pela sala, algo que foi registrado e documentado, mas o mais aterrorizante foi o que aconteceu em seguida. Na frente de várias testemunhas, incluindo os parapsicólogos e seus assistentes, uma forma nebulosa começou a se materializar em torno de Doris enquanto ela estava deitada em sua cama. A forma era indefinida, mas claramente visível, uma entidade que parecia estar tentando tomar forma humana, mas que nunca conseguiu se solidificar completamente. No momento mais intenso da manifestação, a entidade pareceu interagir fisicamente com Doris, o que deixou todos os presentes em estado de choque. Apesar dos esforços dos parapsicólogos para capturar o fenômeno em vídeo, as câmeras falharam misteriosamente, deixando apenas os relatos das testemunhas e algumas fotos de má qualidade como prova do que havia ocorrido. Os ataques a Doris continuaram, e a situação na casa tornou-se insustentável. Depois de várias tentativas frustradas de exorcismo e rituais de purificação, Doris acabou se mudando para uma nova casa, mas as manifestações não pararam completamente. Os ataques diminuíram em intensidade, mas a sensação de ser constantemente vigiada e assombrada seguiu até o fim de sua vida. Doris Bitter faleceu anos depois, levando com ela o segredo do que realmente aconteceu na casa em Culver City. O caso foi amplamente estudado e discutido por parapsicólogos, mas nunca foi completamente explicado. Até hoje, o mistério em torno do que causou as experiências aterrorizantes de Doris permanece sem resposta, e a casa onde tudo ocorreu ainda é evitada por muitos. Apesar das inúmeras investigações e teorias, ninguém conseguiu oferecer uma explicação satisfatória para o que Doris Bitter e sua família experimentaram. Alguns sugerem que poderia ter sido resultado de uma energia psíquica reprimida. Outros acreditam que foi uma manifestação de entidades sobrenaturais verdadeiras. O caso foi uma inspiração para o filme O Enigma do Mal, The Entity, 1982, mas, na vida real, o mistério continua, deixando uma sombra de dúvida e medo sobre o que realmente assombrou aquela casa. Você sobreviveu até o fim, mas será que vai dormir tranquilo? Se inscreva e até o próximo pesadelo.